Bom dia, irmãos. Vamos estar agora para mais uma escola dominical, aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e convido você, agora neste momento, a estarmos louvando o nome do nosso Deus. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Ao mundo desejamos Nesta manhã de domingo, dia 24, mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor. E o meu desejo, a minha oração é que esse dia seja um dia muito abençoado, um dia muito profícuo na vida de cada um. E queremos convidar você nesta manhã, de domingo, poder compartilhar junto na palavra do Senhor. E dando sequência, falando sobre família neste mês do lar, eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições acerca do culto doméstico, do culto em família. E o texto que eu escolhi para nesta manhã estar meditando com os irmãos é um texto já bem conhecido, pelo menos uma parte dele, que é Deuteronômio capítulo 6, os versos de 1 a 9. E eu quero ler também os versos 17, 24 e 25. E a palavra de Deus diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra que passais para possuir,
para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para os guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Deus assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. Se realmente alguém viajar pelo Brasil de norte a sul, de leste a oeste, observará que quase todos os povoados e cidades possuem templo, ou seja, casa de adoração. Isso significa que o ser humano tem sentimento religioso, ou seja, desejo de adorar. Sabe-se que o templo é um local importantíssimo de adoração, porém pode-se adorar nas residências, nos locais de trabalho, em viagens, pois Deus é Espírito e pode ser adorado onde estiver o adorador. Assim como Jesus falou lá em João 4, falando com a mulher samaritana, de Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, que realmente esse é o desejo, né, do nosso coração e do Senhor também. O fundamental é que essa adoração seja em Espírito e em verdade. É oportuno rememorar que a palavra homem, em seu significado original, significa aquele que olha para cima, isto é, aquele que tem o desejo de adorar, de cultuar. O culto objetiva aprofundar através de seus atos o relacionamento do homem com Deus. Observa-se que nos primeiros dias da igreja cristã, o servo de Deus reuniu em lugares diversos, no templo e de casa em casa. No estudo de hoje, pretendo abordar a importância do culto no lar, ou seja, a adoração em família. Nós temos uma visão bíblica de alguns homens de Deus, algumas pessoas que de fato observaram este princípio e foram muito bem sucedidos. O primeiro deles, que eu designei aqui, anotei, é de Timóteo, que está lá na segunda carta de Timóteo 1, verso 5, o que contribuiu, né, para realmente que isso acontecesse na vida dele, né, na vida desse jovem pastor, companheiro de ministério do apóstolo Paulo. Paulo o elogia, dizendo, pela recordação que guarda de ti, da tua fé sem fingimento, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Lóide e depois em tua mãe Eunice. E estou certo também de que em ti. Então Paulo elogia aqui esta família que tinha como princípio realmente agradar ao Senhor, e era de gerações, né? Segundo Paulo anota aqui, já Timóteo era a terceira geração que tinha essa prática, e com certeza os pais, e no caso de Timóteo apenas a mãe, porque o seu pai era grego, provavelmente não era alguém que tinha esses princípios cristãos. Também vemos na vida de Jó, e eu faço uma pergunta aqui, né? O que Jó realizava entre os seus familiares e com que propósito? E quando a gente vê lá no capítulo 1, versos 4 e 5, ali diz que os seus filhos se reuniam, né, nas casas uns dos outros, e depois dessas reuniões, Jó, como sacerdote, como pai, preocupado com seus filhos, ele os reunia e fazia ali o holocausto para cada um dos filhos, levando-os ao arrependimento. A preocupação dele é que talvez eles tivessem pecado contra o Senhor. Então Jó os apresentava diante do Senhor, oferecendo então o holocausto por todos eles. E a última experiência dessa visão bíblica, né, do culto em família, nós temos lá no livro de Atos, capítulo 12, o versículo 12,
E faço aqui também uma pergunta: que ensino precioso se aprende no lar de Maria, mãe de João, cognominado Marcos? E ali a gente vê a igreja orando na casa de Maria, e o certo era uma casa onde havia esse compromisso, esse zelo pelas coisas do Senhor. E aqui nós temos esse exemplo, então, desse filho dela, que foi um exemplo também no ministério do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé. Agora, há também algumas dificuldades, alguns problemas. São muitas as dificuldades que atingem as famílias atualmente. No presente estudo, a ênfase está na realização do culto em família. Sabe-se que o corre-corre diário, quando cada membro da família possui os seus compromissos e estão constantemente ocupados no desempenho de várias tarefas, torna difícil a prática do culto doméstico e individual. Outras situações desagradáveis dificultam a plena realização do culto na família, especialmente alguns ruídos ocasionais ou periódicos. O culto doméstico tem sido motivo de bênçãos para todas as famílias que o praticam, auxiliando na edificação espiritual, pois o lar, como a primeira escola, tem sido um lugar de inspiração e adoração. E aí eu pergunto, é possível a família moderna realizar com eficácia o culto no lar? O que pode ser feito para que o culto doméstico seja uma realidade diária em nosso lar? E eu coloco aqui algumas lições práticas para que nós possamos, de fato, desenvolver, exercitar esta bênção na vida da família. Eu louvo muito a Deus pela bênção de ter sido educado num lar onde se praticava diariamente, todos os dias, realmente, os 365 dias no ano, o culto doméstico, porque meus avós que me criaram, eles, de fato, tinham esse compromisso com os filhos, com 2 netos que ele criou, e a gente vê como isso foi bênção na nossa vida. Então, a primeira lição prática que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã é: o culto na família é prática inspiradora nas Escrituras. O texto base mostra, nos versículos 6 e 7, que o Senhor Deus está orientando a transmissão dos seus mandamentos aos membros da família e que isso seja feito de modo frequente, não apenas ocasional. E ali o texto diz: assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Os pais têm a responsabilidade de transmitir aos filhos os ensinos da palavra de Deus, sendo que o culto na família é um momento propício para o cumprimento dessa recomendação. É conveniente recordar que os primeiros cristãos se reuniam nas residências. Nós temos vários textos, nós não vamos lê-los, mas eles estão lá em Atos 2, 46, 5, 42 e 12, 12, que foi um dos que eu mencionei agora há pouco. É admirável os registros referentes à igreja primitiva, a expressão: a igreja está em tua casa, como vemos em Romanos 16, 5 e 1 Coríntios 16, 19. Eles entenderam este mandamento, transformando seus lares em um local de adoração a Deus. Vale a pena registrar que o crescimento da igreja em alguns países tem como uma de suas causas a reunião do povo de Deus nos lares. Será que as famílias cristãs estão atualmente cumprindo essa recomendação do Senhor? Aqueles que amam a Deus e são seus filhos precisam obedecer os seus ensinos. Há um pensamento que diz assim, a negligência quanto à prática do culto na família tem trazido prejuízos. Então veja, nós só perdemos quando nós não exercitamos, quando nós não praticamos o culto doméstico. Por conseguinte, todo esforço precisa ser feito para que cada família se transforme numa igreja, a fim de que se possa dizer: a igreja que está em tua casa. Então veja, irmãos, é de fato inspirador nas Escrituras esse modelo do culto nos lares. E hoje, embora haja essas dificuldades, diante do corre-corre, como eu disse agora há pouco, mas temos que nos esforçar como pais, porque os nossos filhos aprendem muito na infância, durante também o seu crescimento na adolescência, e quando chega à idade jovem, eles conseguem memorizar muitos cânticos, muitos versículos da palavra de Deus, e isso vai fortalecê-los na escola, na faculdade, nos meios onde eles estão convivendo no dia a dia. Outra lição prática tem a ver com o culto doméstico, é que o culto na família é prática que requer ação contínua. Então, ou seja, é algo diário, algo constante. Percebe-se do texto em foco que a orientação é no sentido de se comunicar, inculcar os ensinos sagrados aos filhos em todo o tempo. Por isso ele usa ali a expressão, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar.
Os pais precisam falar aos filhos dentro de casa, durante as viagens, à noite e até pela manhã. Esta é a ideia do versículo 7 de Deuteronômio 6, onde lemos: a adoração a Deus em família deve-se constituir uma ação ininterrupta. Esta prática contínua pode ser exercida por todos os membros da família e de várias formas. Antes ou depois do culto doméstico, cada membro da família precisa ter a sua hora tranquila, ou seja, a sua hora devocional, isto é, o seu culto individual. Além do momento em família, é bom que nós tenhamos também o nosso momento a sós com Deus, como o Senhor Jesus nos orienta lá em Mateus capítulo 6, do Sermão do Monte. Está no secreto, apenas eu e Ele buscando a sua presença. Os sacerdotes estavam incumbidos por lei de acender o fogo sobre o altar, que deveria permanecer aceso continuamente. Nós vemos isso lá em Levítico 6, o verso 12. Então, ou seja, ele também tinha essa obrigação para manter sempre a presença de Deus ativa no meio do povo, ali no templo. Portanto, a ênfase recai sobre um estado de culto a Deus, e não apenas em se ter determinados momentos de culto, pois este não pode terminar na vida do cristão, o qual vive para cultuar a Deus continuamente. Nós temos ali a primeira pergunta do nosso breve catecismo, diz que qual é o fim principal do homem? E ali diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É muito importante a existência de um horário apropriado para o culto em família. Porém, o mais importante é o servo de Deus possuir uma vida de culto a Ele constantemente, ou seja, a cada instante e em todos os lugares e circunstâncias. Não basta ter apenas momentos de comunhão com Deus no lar, sem demonstrar os seus efeitos no dia a dia. Então, veja, aquilo que nós aprendemos em casa, aquilo que nós cultuamos junto como família, deve ser refletido no trabalho, na escola, junto aos vizinhos e com aqueles que Deus coloca no nosso caminho, para que nós sejamos bênçãos na vida dele, possamos podendo compartilhar o bem da palavra do Senhor. E uma outra razão, ou uma outra lição prática, que tem a ver com o culto em família. O culto na família é prática que resulta em benefícios. É bom lembrar que os mandamentos do Senhor, quando cumpridos de modo integral e contínuo, redundam em benefícios para os seus praticantes. E eu quero colocar algum desses benefícios de fazer o culto em família, de estarmos juntos como família louvando ao nosso Deus. A primeira lição, ou o primeiro benefício, é o conhecimento da palavra de Deus. Então, ou seja, quando nós exercitamos isso no dia a dia, aos nossos filhos, eles aprenderão e guardarão a palavra do Senhor. Eu lembro com muita alegria da exigência dos meus progenitores, né, que exigiam a gente decorar texto da Bíblia, e que a gente lembra até hoje, né, o breve catecismo, o catecismo de doutrina, que era uma prática lá no passado, que hoje tem sido esquecida realmente. Mas há grande benefício neste aprendizado da palavra do Senhor. Hoje se percebe que muitos possuem pouco conhecimento bíblico. Por meio do culto na família, haverá maior conhecimento da Bíblia, pois esse é o momento adequado para esta finalidade. Há diversos devocionais úteis à realização do culto em família, mas a Bíblia é insubstituível e precisa ser mais conhecida e amada por todos. Hoje nós temos vários recursos, né? Não só na internet ou nos meios aí da tecnologia, mas há também as editoras que produzem material, né, para que as famílias possam ter mais facilidade realmente de estarem juntos, lendo a palavra do Senhor. As revistas que temos usado na escola dominical também, além do tema que estamos estudando, ela traz a lição diária, ali os textos bíblicos, para que nós possamos compartilhar em família. Ali podemos louvar a Deus, cantando cânticos com nossos filhos, e de fato eles serão muito abençoados nesse conhecimento da palavra do Senhor. Mas há um outro benefício, que é o crescimento espiritual. O apóstolo Pedro recomenda na sua carta, né, lá em 2 Pedro 3,18, que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os momentos de culto são ocasiões sempre oportunas para que o desenvolvimento espiritual seja manifesto. Nós temos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o versículo 15, quando ele diz ali as seguintes palavras, 1 Timóteo 4, versículo 15, medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Veja, isto faz a grande diferença. Eu quero crer que muitos dos que estão ouvindo nesta manhã são pessoas que estudam. E, de fato, para aprender, seja em que área for, há necessário que haja um estudo diligente,
zeloso dia a dia para que possa crescer na sua área específica. E na área espiritual, na vida espiritual, também não é diferente. Um outro benefício que temos nesse resultado na família, do culto doméstico, é a união familiar. O culto da família precisa ter sempre um aspecto agradável para unir os membros da família e não para dispersá-los. Não deve ser demorado, mas não apressado. Quando há crianças, elas precisam ser contempladas com oportunidades para oração, leituras bíblicas, cânticos, etc. E quando nós fazemos assim no nosso lar com nossos filhos, quando pequenos, ensinando inclusive a reverência, o respeito na hora do culto, eles também levarão isso para a igreja, entendendo que no momento de culto a Deus há que se fazer silêncio, há que se acomodar junto aos pais, porque isso se aprende realmente em casa. Lógico que há as exceções, né? Há crianças que são mais difíceis realmente, mas no geral isso vai refletir na vida da igreja também. Um outro benefício quando se pratica o culto doméstico é a evangelização. É a ocasião em que os pais estarão evangelizando os filhos e vice-versa. Os visitantes, vizinhos e serviçais, na hora do culto, terão a oportunidade de serem alcançados para Cristo. O lar, como extensão da igreja, é sempre um local propício para a evangelização. Muitas igrejas que existem hoje tiveram sua origem em reuniões promovidas nos lares. Eu lembro com muita saudade e com muita alegria também. Lá em Rondônia, quando fomos para lá, em 76, não havia nossa igreja. E nós começamos a reunião no nosso lar, na nossa família, apenas ali poucas pessoas. E com o passar dos meses e dos anos, Deus foi abençoando e pessoas foram chegando, foram se convertendo e tivemos lá realmente grandes resultados. Em apenas 1 ano e 8 meses, nós já tínhamos a nossa igreja organizada naquele contexto lá em 77. E o último benefício que nós encontramos na prática do culto doméstico é a resolução de problemas. É a oportunidade para se compartilhar experiências, condições úteis para a resolução de dificuldades. Na família, os problemas são quase uma rotina. Alguns membros erroneamente procuram soluções que não são as mais corretas. Por meio do culto doméstico, a família possui a feliz oportunidade de colocar aos pés do Senhor os seus problemas, na certeza de que Deus apresentará a melhor solução no tempo oportuno. Nós temos, por exemplo, no Salmo 25, versículo 12, este benefício de estarmos reunidos juntos, podendo orar uns pelos outros. Então, Salmo 25, versículo 12 diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, veja, quando nós podemos ter isso em família, é um grande privilégio, uma grande bênção, poder compartilhar, porque ali nós podemos orar uns pelos outros, podemos abrir o coração na intimidade familiar, e certo que nós vamos ser compreendidos e sermos ajudados também. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, os versos 6 e 7, ele diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, veja, irmãos, o privilégio, a bênção que é o culto em família. Nós louvamos a Deus porque muitos irmãos têm praticado isso e têm sido ricamente abençoados e confortados também, porque na palavra do Senhor nós encontramos refrigério, encontramos consolo, principalmente nesse momento que estamos vivendo de angústia, de incertezas, de ansiedades, no estudo constante, metódico da palavra do Senhor em família e também no nosso culto individual. Deus há de nos sustentar, de nos consolar e colocar no nosso coração paz, tranquilidade, na certeza de que Ele estará cuidando de cada um dos seus filhos. Que Deus nos abençoe e nos ajude, de fato, a praticar isso no nosso dia a dia. E aqueles que ainda não o fazem, que possam aproveitar neste mês, nesse tempo que estamos mais parados, mais acomodados em família, para exercitar, começar essa prática do culto doméstico e ter certeza de que Deus há de abençoar e muitos benefícios vão de acontecer na sua vida pessoal e na sua vida familiar. Quero orar com os irmãos neste momento, encerrando esse estudo desta manhã. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, o privilégio que o Senhor nos dá de poder abrir a Tua palavra e à luz dela e também, ó Deus, a orientação que ela nos traz de que nós devemos passar aos nossos filhos essas informações, essas instruções, estes estatutos, e assim como também o salmista diz lá no Salmo 119, de guardar no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Que haja, Deus, essa prática constante na vida dos Teus servos,
Ainda que haja algumas dificuldades também, algumas limitações, mas que nos esforcemos, ó Pai, que nós sejamos zelosos com relação à prática do culto doméstico em família. Ajuda-nos, pois, dando-nos também um dia abençoado na Tua presença. Nós agradecemos e louvamos ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe, irmãos, e nos sustente a cada dia na Sua presença. Amém.